dias da TV Galega, estamos no programa Ação e Cidadania na Comunidade e agradecemos a sua audiência. Lembrando que estivemos com várias programações já durante o dia de hoje nesse nosso programa e agora nós vamos ter o quadro Empreendedorismo com um profissional super especial, você vai gostar. Estamos aqui com o senhor Micael Zamboni, ele que é consultor de investimentos, mentor em finanças pessoais. Vocês devem estar perguntando, não entendo nada de finanças e também não sei controlar muito aí a minha questão financeira pessoal, né? Então vamos acompanhar. Muito obrigada pela participação, Micael, e estamos aí à disposição para que você fale um pouco, né, primeiro de você, para que a gente possa apresentar você à nossa comunidade. Eu que agradeço, o convite, a oportunidade, o espaço de falar um pouquinho aí sobre finanças pessoais, sobre investimentos, dois temas aí que a maior parte dos brasileiros não gosta muito de falar, tem um pouco de medo, dá até um frio na espinha só de falar de dinheiro, né? Então, muito do meu trabalho também ajudar a tornar esse assunto mais leve, mais simples, né, e mais acessível para as pessoas, né? Então, espero que no nosso papo aqui a gente consiga trazer muitas coisas que possam ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Ótimo. Então queremos conhecer um pouquinho você. Quem é Micael Zamboni, o que faz, né, para que a gente possa estar aí aproveitando a oportunidade também e falar um pouco da sua pessoa. Legal. Vou tentar resumir, né, para não se estender muito, né? Eu sou formado em administração de empresas, né? Então trabalhei por muito tempo no setor bancário, mas minha principal especialidade é em comportamento humano, tá? Então trabalhei por 6 anos com desenvolvimento pessoal, sou analista comportamental, né? Treinei aí mais de 2.000 pessoas, foram mais de 6.000 horas de mentoria, e em 2021, depois de 6 anos já trabalhando com isso, decidi voltar para o mercado financeiro para unir as duas coisas, né? Unir o conhecimento em administração, em finanças, né? E toda a experiência que eu tenho no setor financeiro com o setor de desenvolvimento, né? E foi a partir daí que se criou hoje o principal trabalho que eu faço, que é em mentoria em finanças pessoais, utilizando a personalidade, né? Então, eu utilizo a personalidade como meio de alavancar as finanças. Sair da desordem financeira para começar a investir utilizando o seu estilo de personalidade, a sua maneira de fazer as coisas. Porque esse é um grande desafio das pessoas, né? A maior parte delas acaba começando a gerenciar as finanças, começa a fazer as anotações, começa a fazer uma planilha e acaba desistindo no meio do caminho. Isso acontece porque muitas vezes não é respeitado o próprio estilo da pessoa, o estilo de personalidade, os hábitos que ela tem, né? Então, ao longo aí da minha trajetória, foram muitas pessoas treinadas, muitas horas de mentoria, e eu decidi agora unir essas duas coisas para levar aí não só a educação financeira, mas também uma rentabilidade, uma melhor performance para os investimentos, tendo aí o que eu chamo também de rentabilidade emocional, né? Que não é só a rentabilidade financeira, mas é a gente poder ter um benefício de ficar tranquilo, de dormir em paz com os nossos investimentos. Importante as pessoas estarem bem e saberem de que forma vão gerenciar a sua própria vida, né? E querendo ou não, a parte financeira é bastante importante, né? E todo mundo quer saber como é que vai buscar esses resultados, e aí através dessa organização. E essa é uma coisa interessante que você falou sobre as finanças. Eu descobri ao longo do tempo, até pela situação que eu passei, né? A gente conversava antes, e todo esse movimento que eu faço hoje também tem a ver com o que aconteceu na minha vida. Eu comecei a empreender há cerca de 8 anos atrás, né? E no meio desse processo acabei me endividando, né? Me endividando muito, mais de R$200 mil. E eu sei o quão difícil é gerenciar as finanças pessoais de quem é empreendedor, de quem é um profissional autônomo, né? Uma renda 100% variável, que traz uma dificuldade muito grande. E aí, ao longo desse processo, eu percebi que nada é mais impactado pelas nossas emoções do que as finanças, né? Quando a gente não está bem, isso reflete nas nossas finanças, né? Sim. E quando as nossas finanças não estão bem, isso reflete nas nossas emoções. Então, são duas coisas que andam muito juntas
E foi a partir daí então que eu decidi unir essas coisas e conseguir trazer essa combinação para as pessoas, né? Que elas possam, a partir de se conhecer a sua personalidade, conhecer as emoções, gerenciar melhor as finanças, gerenciando melhor as finanças, se sentir melhor e lidar melhor com a sua personalidade, né? Olha só, inclusive vale lembrar que nós tivemos aqui já participação também de outros profissionais que falaram sobre gerência financeira empresarial. Nós estávamos mesmo conversando que além da questão da gerência financeira lá da sua empresa, também tem a questão da sua gerência pessoal, né? Que acaba interferindo. Como é que é isso? Isso é algo muito comum, né? Existem vários profissionais hoje que ajudam nessa questão das finanças da empresa, né? E para gerar caixa, para administrar melhor a empresa. Só que tem uma coisa que normalmente acontece antes disso. Principalmente a pequena empresa, né? Ou o empreendedor iniciando, o grande desafio das finanças na empresa é por conta das suas finanças pessoais, porque existe uma demanda financeira pessoal. Então, eu começo a empreender, né? Normalmente na área de serviços, né? A gente tem muitos empreendedores na área de serviço em que ele é o próprio, né? O eu-empresário, né? Que a gente chama, né? Gestor. Então, eu mesmo faço, eu mesmo vendo, eu mesmo entrego, eu faço tudo, enfim. E essa pessoa, normalmente ela faz isso como uma maneira da sua subsistência mesmo, né? Então ela depende daquilo. Então ela tem uma demanda financeira pessoal, ela tem os gastos fixos dela, ela precisa se alimentar, ela precisa morar, ela precisa fazer uma série de coisas, né? E ela tem os seus desejos também, né? Então à medida que a gente vai tendo faturamento na empresa, o empresário também às vezes ele acaba aumentando a demanda dele pessoal, né? Ou seus desejos pessoais de trocar de carro, de trocar de casa, de fazer uma viagem, de fazer uma série de coisas. E a gente identificou que o maior vilão aí das finanças da empresa, do pequeno empreendedor, é o próprio empreendedor. É ele que normalmente faz, a gente diz, né, que saqueia a própria empresa. Muitos não sabem disso. Muitos não sabem disso. Acho que está tudo certo. Exatamente, né? E aí às vezes faz um trabalho de olhar para o caixa da empresa, a empresa é relativamente saudável, né? Mas quem é que está demandando o maior fluxo de dinheiro dentro da empresa é o próprio empreendedor. Só que como na sua vida pessoal está descontrolado, quem vai pagar essa conta é a própria empresa. Então às vezes não é que a empresa não é boa, não é que o negócio não é bom, é que falta uma gestão, uma administração do próprio empreendedor. Quando ele consegue administrar suas finanças, ele consegue viver num padrão de vida que caiba dentro do seu próprio prolabore, aí ele tem dois benefícios. O primeiro ele começa a gerar caixa na empresa dele. E o segundo ele começa a fazer sobrar na pessoa física dele para que ele comece a investir e ele comece a multiplicar o patrimônio dele para que ele não precise mais depender 100% do seu trabalho. Porque quem é um empreendedor no início, aquilo que a gente estava falando antes, né? Se não trabalhar não ganha, se tirar férias não ganha e ainda está gastando, né? Então, às vezes esse sonho da liberdade de ter o meu negócio, para poder fazer as coisas da minha forma, acaba se tornando, de alguma maneira, uma escravidão, porque daí eu trabalho muitas horas, aí eu não posso tirar folga, não posso tirar férias. Isso. Então, uma ótima forma da gente fazer isso é através dos investimentos. Mas para a gente conseguir investir, primeiro a gente precisa gerenciar muito bem as finanças para que sobre dinheiro para investir. Senão não tem dinheiro para investir e aí não adianta a gente falar de investimentos, né? Sim. Então, a questão do público para cada uma das questões, tanto a sua consultoria de investimentos e também como és o mentor, né, de finanças pessoais. Hoje, qual é o público para a mentoria e qual é o público para o investimento? Ou ambos estão atrelados? Legal, legal. Hoje, só para tornar um pouquinho mais claro o processo de mentoria, né? O processo de mentoria que eu faço hoje é direcionado exclusivamente para profissionais autônomos e pequenos empreendedores, tá? Que tem uma grande capacidade de gerar renda. Então, normalmente são pessoas mais expansivas, que faturam bem, Sim. que não têm preguiça de trabalhar, mas têm uma grande dificuldade de fazer a gestão das suas finanças. Então, eles têm a seguinte sensação, né?
poxa, eu ganho muito, eu trabalho bem, ganho bastante, mas, cara, nunca sobra. Nunca tenho dinheiro guardado, eu nunca tenho uma reserva, eu nunca tenho investimento. Então, a mentoria é focado especificamente nesse público, para ajudar, através da personalidade, a começar a fazer uma organização financeira e começar a investir. Então, use sua personalidade para sair do seu endividamento ou da desordem financeira e começar a investir. E a partir desse investimento, começar a gerar uma outra fonte de renda, que é o que a gente fala de uma renda passiva, né? E boa parte das pessoas também não estão ambientadas com esse termo, né? O que é uma renda passiva, Isso. né? Renda passiva é uma renda que ela é gerada sem que eu precise trabalhar, sem que eu precise me esforçar e sem que eu precise dedicar tempo. Um exemplo de renda passiva é, por exemplo, um aluguel, né? Eu compro um apartamento e coloco ele alugar. Então eu não preciso trabalhar, ele está lá e ele vai colocar dinheiro no meu bolso, tá? Esse é um dos exemplos, mas existem várias outras formas que a gente pode fazer isso, através de ações, né, de ser sócio de empresas onde você é apenas um investidor, você não trabalha nessa empresa. Você pode utilizar fundos imobiliários, né, você não precisa necessariamente comprar um apartamento, né, você não precisa comprar uma casa, você pode comprar uma fração de um imóvel e receber por isso. E é muito do que a gente faz dentro do processo de consultoria de investimentos mesmo, que é como eu começo a construir ativos que colocam dinheiro no meu bolso ao invés de tirar dinheiro no meu bolso, né? Entendi. Então, assim, a gente tem, para a mentoria, o foco principal é profissionais liberais. Profissionais liberais para mentoria. Isso, profissionais liberais, autônomos e empreendedores e pequenos empreendedores. Eles acabam se tornando clientes da consultoria de investimento também. Por quê? Porque eram pessoas que antes não tinham para investir e agora passam a ter. E aí, querem fazer render. Exatamente. Então, a gente acaba criando aqui o que eu chamo de o melhor funcionário que existe, né? Que é o dinheiro. Porque o dinheiro ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem reclamar, né? E sem que você precise estar fiscalizando ele ou fique cobrando ele. Então, o profissional autônomo, ele vai conseguir aqui, a partir da sobra financeira, comprar ativos, seja ele fundos imobiliários, seja ações, seja, enfim, aí a gente vai entender quais são os melhores ativos para aquela pessoa baseado na personalidade dela, né? Que vai fazer ela se sentir tranquila, que vai fazer ela se sentir em paz, que vai fazer ela se sentir bem, que é o que eu chamo de recompensa emocional, né? A rentabilidade emocional. Emocional. E a partir daí ela começa a gerar um fluxo de dinheiro sem que ela precise trabalhar, ou seja, ela começa a ganhar dinheiro dormindo, né? O que a gente fala muito. Enquanto a gente não aprender a ganhar dinheiro dormindo, a gente vai trabalhar até morrer. Por quê? Porque se a gente sempre precisar do nosso trabalho para gerar renda, vai chegar um momento que a nossa capacidade produtiva ela não é a mesma, né? O nível de energia que eu tenho hoje não vai ser o mesmo daqui a 20 anos. Minha capacidade produtiva hoje não vai ser a mesma daqui a 20 anos. Então eu preciso agora começar a construir uma nova fonte de renda a partir da minha sobra financeira, né? Então, esse é um grande desejo, inclusive, dos profissionais autônomos, principalmente, porque às vezes eles trabalham longas horas, né? 10, 12, 15 horas, tem que encher a agenda e às vezes eles têm muito sucesso, só que não tem tempo, né? E aí quando a gente fala da consultoria de investimentos, aí a gente, o atendimento aqui é de uma maneira mais ampla, de fato, tá? Mas o grande público acaba sendo também empresários, empreendedores, né? E pessoas que já tenham aí um certo patrimônio investido, ou às vezes na poupança, né? Que é muito comum, principalmente na região mais conservadora, como a gente tem aqui, de ter muito dinheiro na poupança. Então a gente não dá o lucro, de repente poderia ser investido de alguma outra forma. Exatamente, né? A poupança, a gente, né? Nós que estamos no mercado financeiro, a gente diz que nem podemos chamar de investimento, tá? Então, mas ter uma poupança é melhor do que não ter nada. Com certeza. Né? Então, a gente acaba, a partir desse valor que tem em poupança, ou desse valor que tem no banco, enfim, a desenhar uma estratégia que seja mais interessante para aquele perfil daquele cliente. Ou seja, como a gente aumenta a rentabilidade daquele patrimônio, respeitando, obviamente, o perfil daquela pessoa, os objetivos dela. Então a gente precisa entender onde que ela está
né? Qual é o cenário da vida dela hoje e onde que ela quer estar. Ah, poxa, eu quero investir porque... Quero fazer uma viagem. Quero fazer uma viagem. Tem uma cliente que eu falei assim, cara, eu não tenho vontade assim, de acumular patrimônio, de ter um monte de dinheiro, não estou preocupado com o status, né? Eu falei, tá, então o que é que te faria muito feliz, né? E que o dinheiro te ajudaria a ter? O que eu quero é poder, se tiver uma feira de arquitetura na Espanha, no mês que vem eu pegar um avião e ter dinheiro para ir, e poder ficar lá uma semana sem ficar me preocupando. Então é isso. Você quer viajar, você quer ter experiência. Tem pessoas que querem poder ter tempo para estudar. Tem pessoas que querem poder ter a liberdade de não precisar trabalhar, por exemplo. Então, a gente precisa entender o que é que realmente motiva essa pessoa. O que a pessoa gostaria, né? E o que ela pretende. Exatamente. Então, essa é uma coisa que a gente faz. Eu faço tanto dentro do processo de mentoria, faz parte do processo de mentoria, mas também faz parte do processo de consultoria e investimentos. O que você busca? O que você quer para daqui 5, 10, 20, 30 anos? E a gente faz esse planejamento utilizando todos os produtos que o mercado financeiro oferece e compondo da melhor maneira possível, né? Então, você que está acompanhando essa entrevista e quer ser uma dessas pessoas, né, bem-sucedidas, que tem seus desejos, né, de ampliar o seu dinheiro ou mesmo de trabalhar menos, né, mas ter aí possibilidade de ter uma vida melhor, tem que saber gerenciar. E aí nós temos então o seu Micael Zamboni, que podemos também deixar um contato telefônico para as pessoas tirarem suas dúvidas. Claro, aí claro. A gente vai colocar na tela, mas o senhor pode já dizer qual que é o número para que a gente possa estar divulgando. Claro, pelo WhatsApp, né, 99200-0333, né, ou pode ser pelo Instagram também, né, @Micael Zamboni, Micael com 2 L's, tá? 2 L's. Sempre estou publicando alguns conteúdos lá, pode me chamar lá, e a gente bater um papo para aprofundar um pouquinho mais isso, né? Isso. Seria interessante também algumas palestras junto a lideranças comunitárias, né, que a gente faz parte de vários grupos, né? Uhum. Então a gente pode estar tentando buscar uma participação sua para ampliar esse conhecimento, porque tem muita gente que não sabe que poderia ser dessa forma, né? Que às vezes está lá trabalhando e não sabe de que forma pode ter um resultado melhor para sua vida. Né? Claro, com certeza. E, né, até por conta do tempo aqui, né? Sim. Mas existem várias formas que são simples e que ajudam as pessoas aí a gerenciar melhor as finanças, considerando algumas características comportamentais específicas dela e que vão ajudar ela a viver melhor, a estar mais tranquila em relação às finanças, a perder esse medo de falar sobre dinheiro, de lidar com dinheiro. A maior parte das pessoas, quando fala de finanças assim, ela já... Se arrepiam. Sabe? Não quero saber. Ou tipo, tem não, melhor nem olhar. Não, isso aí deixa, a gente vê depois. Isso. Então isso é muito comum, tá? Só que aí a gente acaba vivendo numa angústia, né? Então, existem sim várias formas que são simples, que a gente pode trazer. No meu Instagram eu compartilho várias coisas que são bem simples e que já podem ser aplicadas, né? E estou à disposição, né, para a gente fazer palestras, enfim, podem contar comigo aqui. No primeiro momento, a pessoa deveria escolher mentoria em finanças pessoais ou consultor de investimentos. Depende se ela tem dinheiro ou não. Isso, tá? Só para a gente separar o que é uma coisa da outra para os leigos. Exatamente, tá? Sempre que as pessoas me procuram pelo Instagram, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: qual que é a principal dificuldade financeira que você está buscando resolver? Às vezes a pessoa diz, olha, eu assim, trabalho, mas não consigo fazer sobrar. Essa pessoa é uma pessoa que ela precisa primeiro arrumar a casa, se né? organizar. Ela precisa se organizar financeiramente. Então a mentoria vai ser mais adequada para ela, porque ela não tem nenhuma reserva de emergência, né? E isso é muito comum. A maior parte das pessoas não tem uma reserva financeira para caso ela tenha um imprevisto, ela tenha uma eventualidade. A maior parte das pessoas não tem, né? E o ideal é que a gente tivesse pelo menos 6 meses do nosso custo de vida. Por exemplo,
se o meu padrão de vida é 5 mil reais, né, eu deveria ter aí pelo menos 30 mil reais como uma reserva financeira, para que se aconteça alguma coisa, se eu tenho uma eventualidade, eu não preciso me endividar, né? Então, isso é básico, mas a maior parte das pessoas não tem. Não tem. Então, se a pessoa ainda ela não tem nada investido, ela não tem uma reserva, o ideal tem que aprender a fazer. Ela precisa entender como ela funciona, como ela lida com o dinheiro, qual é a melhor forma dela fazer a gestão, porque a forma que funciona para você não vai funcionar para mim e não vai funcionar para outra pessoa. Então, cada um tem o seu jeito específico, por isso eu utilizo muito o mapeamento de personalidade. A gente faz um mapeamento da personalidade, faça um diagnóstico financeiro, aí a gente vai encontrar o próprio jeito da pessoa de gerir as finanças para que ela não desista. Porque assim, eu costumo dizer que é igual dieta, sabe? Você vai lá e você fala assim, não, vou começar a fazer uma dieta. Se a sua dieta é muito restritiva e se você não pode comer aquilo que você gosta, você não vai manter essa dieta. Você vai fazer 1 mês, 2 meses e depois você vai desistir. E aí aqueles quilos que você perdeu, você vai recuperar, né? A mesma coisa nas finanças. Se a sua forma de gerenciar as finanças ela é muito restritiva, ela dá muito trabalho e ela te priva de muitas coisas, você não vai permanecer com isso. Você vai desistir em algum momento. Então, a gente precisa adequar a sua realidade, fazer com que isso seja leve, seja prazeroso e tenha a ver com você. Aí sim, isso vai se perpetuar. Quando a gente faz isso, dentro do processo de mentoria, a gente fala, ok, a gente estabelece um padrão de vida. Qual que é o teu padrão de vida confortável? Que você vai fazer as coisas que você gosta, que você vai se sentir bem e que vai dar tudo certo. É 4 mil reais? É 5 mil reais? Beleza. Então, agora a gente vai olhar para o quanto você precisa faturar. A gente trava o seu padrão de vida e o quanto você precisa faturar para que você tenha uma sobra financeira que vai te ajudar a alcançar esses objetivos que você quer alcançar. Você precisa fazer sobrar 2, 3, 4, 5 mil reais por mês? Qual que é a sobra que você tem que ter? E aí vem um ponto que eu trabalho também dentro do processo de mentoria, que é como aproveitar os seus talentos para gerar mais dinheiro. Né? Ou seja, Maravilha. como monetizar os seus talentos para gerar mais dinheiro. Né? E a partir daí, na parte final da mentoria, a gente cria um plano de investimento de curto, médio e longo prazo. Então, se a pessoa não tem uma reserva, se ela não tem dinheiro investido, esse é o caminho. A mentoria que vai trabalhar desde o mapeamento de personalidade, o diagnóstico financeiro, o próprio jeito de gerenciar as finanças dela, como ela gera mais caixa e como então ela começa a investir. Se a pessoa fala, não, cara, eu sou bem organizado, né? Eu sou bem organizada, eu já tenho aqui uma reserva, só que assim, poxa, tá lá na poupança, ou eu não sei muito bem onde colocar, eu consigo guardar aí, sei lá, R$1.000 por mês, mas eu não sei exatamente onde. Então aí ela vem para a consultoria de investimentos e a gente vai entrar direto no plano financeiro de investimentos para que ela possa alcançar os resultados dela. Que maravilha. E custa muito para ter esse atendimento? Média. A mentoria hoje, tá, ela é direcionada principalmente para profissionais que têm aí um faturamento acima de R$10 mil. Tá? Acima de R$10 mil eu consigo, e dependendo obviamente de quanto ele tem de endividamento, eu consigo trazer uma garantia de que ele vai sair da desordem financeira e investir pelo menos R$10 mil. Tá? A mentoria para esse público, ela vai girar em torno de R$5 a R$6 mil. Tá? O processo completo. Tá? Eu não aceito pessoas na mentoria se eu não conseguir garantir que ela vai conseguir me pagar e conseguir fazer sobrar R$10 mil. Então eu entro com um contrato de risco. Né? Eu só aceito o mentorado se eu olhar e falar assim, não, beleza, você vai conseguir me pagar, vai conseguir sobrar R$10 mil e você vai sair melhor do que você entrou. Se eu acreditar, baseado no primeiro diagnóstico, que essa pessoa não vai conseguir me pagar, eu não aceito o mentorado. Por quê? O objetivo não é piorar a situação financeira das pessoas. O objetivo é melhorar a situação financeira das pessoas. Tá? Em relação à consultoria de investimentos, né, atualmente a gente não cobra por esse planejamento, né, eu não faço a cobrança desse planejamento, mas como nós temos aqui um escritório de investimentos, que é a Select Investimentos, aqui em Blumenau, então a gente atende através do nosso escritório, né, que dá acesso aí a todos os produtos de investimento do mercado financeiro. Né? Então a gente vai fazer esse atendimento com recorrência, vai cuidar da carteira dele, vai trazer sempre as novidades, sempre as melhores opções, baseado nesse estilo de personalidade. Tá? Maravilha, quantas informações bem importantes e que a gente não conhecia muito, pelo menos
E acredito que você que está nos acompanhando também. Nós teremos outras oportunidades para Claro. trazê-lo aqui. Agradecemos essas explicações, né, iniciais que foram realmente fantásticas e importantes. E acreditamos que você que está acompanhando o programa também deve ter aí o norte agora de como vai proceder daqui para frente. Não tendo, procura o seu Micael pelo contato telefônico que a gente já indicou. Instagram, qual seria o endereço? @Micael Zamboni com 2 L's, tá? Micael é com Micael C? com 2 L's. Micael é com K. Com K? M-I-K-A-E-L. Isso, é 2 bom L's. deixar bem claro, porque as pessoas com certeza gostam muito de acessar as redes sociais para ter mais informações. Agradecemos mais uma vez a sua participação e em breve estaremos chamando para que a gente possa estar ajudando também a divulgar, porque a comunidade precisa saber, né, das coisas que tem de novidades e também de informações que de repente nem imaginam da forma como poderiam melhor, né, ter a sua vida para que possa ter bons resultados. Então, muito obrigada mais uma vez. Claro, eu que agradeço, tá? Inclusive, deixa aqui uma sugestão, né? Se as pessoas que estiverem nos assistindo quiserem saber de algum tema específico, Isso. sobre, olha, eu tenho essa situação financeira, como eu lido com isso, deixe, né, nos comentários, enfim, mande uma mensagem, porque isso também nos ajuda aqui a criar um conteúdo que seja também mais aplicável, né? A gente falou aqui de uma maneira geral, mas eu gosto muito de trazer coisas que são realmente aplicáveis e que a pessoa vai poder pegar e vai aplicar na vida dela, ela já vai ter um resultado. Então, fico à disposição, né? Você que está nos assistindo, se tiver alguma coisa pontual, por favor, nos escreva e vai ser o maior prazer voltar aqui para falar de questões mais pontuais, aprofundar e trazer de fato um conteúdo que ajude as pessoas. Isso tudo no quadro de empreendedorismo, porque estando bem nas finanças, tanto pessoais como também lá da sua empresa, tem muito a ver com empreendedorismo, né? Então fique conosco e toda a programação nós temos o Diga Não à Violência Promova Paz, com a participação de autoridades, personalidades e também da comunidade, deixando a sua mensagem de paz. Se você ainda não fez a sua ação de hoje, ainda há tempo. Abrace a pessoa que está do seu lado, também a sua família. Não esqueça que o aconchego do lar é a base de tudo, para que você possa ter dias cada vez melhor. E você aí da comunidade que faz o seu trabalho, o nosso parabéns. Aquele trabalho voluntário, lá nas associações de moradores e também nos conselhos comunitários de segurança. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima programação. Olá, eu sou o Subtenente de Almeida e estamos aqui mais uma vez com a mensagem do dia e eu quero agradecer a sua audiência, eu quero agradecer também a Salete, muito obrigado por esse programa maravilhoso, Ação e Cidadania na Comunidade. E eu sinto em falar, iniciando, né, a mensagem do dia para que, se por acaso você que está me assistindo agora, você está triste, não fique triste, se anime. Se anime, sentindo no meu coração agora. Não estava nem previsto isto na gravação, mas eu quero declarar sobre a sua vida a paz. A paz e a alegria do Príncipe da Paz. Ele tem a verdadeira paz para a sua vida, querido. Não sei o que você está passando na sua vida, mas creia que Ele é Deus Emanuel. Ele é Deus presente. Ele já pagou um preço muito caro pela sua vida, pela minha vida. E por isso que nós estamos aqui hoje, falando que há esperança para os nossos problemas. Há um alívio mediante as nossas lutas. E esse alívio é Jesus Cristo. Eu gostaria de liberar uma palavra sobre a sua vida e ela se encontra no livro de João, no capítulo 15, do versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Nesta parábola aqui, Jesus fala aos seus discípulos que ele é a videira verdadeira.
E os ramos, eles têm que estar ligados a ele. Só que ele fala de 2 tipos de ramos. E os ramos somos nós. Ele fala daquele ramo que não produz. E esse ramo, ele é cortado, ele é separado. Só que também ele fala do ramo que produz. E ele diz que esse ramo que produz, ele é podado. Talvez você possa estar passando por uma poda. Talvez você que está nos assistindo, você pode estar passando por uma situação difícil, que dói, está doendo no seu coração. Eu tenho essa foto aqui, que é justamente o agricultor, o lavrador cortando. Bem, ele está podando, né? O corte seria o corte total do ramo, mas ele está podando o ramo. Para quê? Para que ele venha produzir mais. Lembrando que este é um procedimento feito para o ramo que está frutificando, que está multiplicando todos os conhecimentos da palavra de Deus, que está multiplicando toda a bondade que você recebe, fazendo aquilo que tem que ser feito, agradando a Deus. Muitas das vezes nós passamos por situações difíceis e achamos que talvez é até um certo castigo, mas eu quero deixar aqui para você e que essa mensagem chegue com significado no teu coração, que existem algumas dificuldades que são consideradas como uma poda. E essa poda não é para te destruir, não é para te separar do corpo, não é para te separar da árvore, mas esta poda, ela é necessária para que você venha se aperfeiçoar, para que você venha a frutificar mais ainda, para que você possa gerar vida e vida em abundância através de Cristo. Que essa mensagem chegue no teu coração com muita força, com muita virtude. E eu quero declarar a paz de Cristo sobre a tua vida, a alegria.